TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sejam bem-vindos ao programa É Direito, que começa agora na TV Fortaleza. Estamos em um ano eleitoral e, pegando o gancho para o assunto, hoje vamos falar sobre o combate à corrupção. Com o objetivo de efetivar o princípio constitucional da moralidade administrativa e evitar a prática de atos de corrupção, o ordenamento jurídico possui instrumentos para combater a prática. Me refiro às leis, como, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, temos o Código Penal, as leis que definem os crimes de responsabilidade, a famosa Lei da Ficha Limpa e outros meios legais. Para fortalecer ainda mais a luta contra a corrupção aqui no município de Fortaleza, contamos com mais uma legislação. É a Lei Complementar 242, sancionada em 23 de novembro de 2017, que proíbe homenagear com nomes de praças, viadutos, avenidas, ruas ou outros logradouros públicos pessoas condenadas com trânsito julgado em corrupção de qualquer espécie ou improbidade administrativa. O autor da proposta é o vereador Célio Studat, do Solidariedade, que participa conosco hoje aqui no programa. Convidamos também o advogado Dr. Djalma Pinto. Ele é especialista em direito penal e vai participar do programa hoje aqui com a gente. Desde já, obrigada pela participação. Dr. Djalma, seja bem-vindo. Vereador Célio Studat, muito obrigado. Pelo espaço e pela iniciativa, a gente começa querendo saber a justificativa. É bem claro, é combater a corrupção. Mas de onde partiu essa ideia? Qual foi o ponto inicial dessa proposta? Bom, é importante a gente mencionar e ser realista em afirmar que nós vivemos em um país onde se perpetua a cultura de transgressão. O jeitinho, o favor, a corrupção. Então, combater a corrupção existem várias formas. Pode ser através da lei, pode ser através de práticas, pode ser através de exemplos. Mas nós temos que ter certeza de que cada pequeno esforço que é feito passa uma mensagem muito maior. Então, você proibir que pessoas que foram condenadas por corrupção sejam homenageadas simplesmente porque há pessoas que acreditam ou que não veem as mazelas, os problemas e as implicações que esse tipo de corrupção causa ao nosso país, é um avanço. Pode não ser um avanço no macro, mas é um avanço no micro, em um país que acredita que todos os problemas só vão ser solucionados se mexer lá em cima. Não, temos que mexer embaixo, temos que mexer nas pequenas coisas, nas médias coisas e nas grandes questões. Então, essa lei aqui em Fortaleza é um avanço, é vanguardista e é um exemplo para todo o Brasil. A gente vê como essa iniciativa, doutor Djalma, se o senhor concordar comigo, o que importa é começar, né? O que precisa é começar. Eu gostaria que o senhor falasse em relação a esse meu destaque e logo em seguida pontuasse de que maneira o senhor vê essa iniciativa do vereador Célio Studat, né, diante não só desse ano eleitoral, mas da realidade do nosso país. Olha, em primeiro lugar eu quero parabenizar o vereador Célio, que é um jovem da nova geração de políticos do Estado do Ceará, que se caracteriza pelo espírito público, pelo compromisso com a coletividade. Esse projeto dele, na verdade, é um embrião de uma conscientização da sociedade de que quem desvia dinheiro público, quem usa o poder para se beneficiar, é um ser profundamente nocivo. O governante, o representante do povo, é como o síndico de um prédio. Você imagina, por exemplo, num condomínio, o cidadão paga a taxa e o síndico fica com o dinheiro, não paga a luz, não paga a água. Você imagina a indignação que causa aos condôminos? Então, nós não temos, infelizmente, ainda essa consciência de que todo o dinheiro público provém do bolso de cada cidadão. É como se fosse a taxa do condomínio. Então, muitas pessoas desinformadas por uma cultura sedimentada de distorções chegam no poder e vão se apropriar do dinheiro público, da escola, dinheiro público da merenda escolar.
são pessoas profundamente nocivas. Então, muitas vezes, essas pessoas que praticaram os ilícitos, que já foram, inclusive, penalizadas, recebem a homenagem quando morrem, muitas vezes. Não, vai colocar o nome da rua, colocar o nome da praça, estimulando novos seguidores. Então, esse projeto aprovado do vereador Célio, ele realmente está sinalizando para a coletividade que a pessoa que desvia dinheiro público é um predador da cidadania, é um agente altamente nocivo à sua comunidade. Ele não merece ser homenageado, porque é uma aberração, causa espanto. Como é que a sociedade reverencia aquele que desvia o seu dinheiro? É como se você tivesse... Aquele que lhe prejudicou, né? É como se você estivesse numa parada de ônibus e o cidadão chegasse lá, fizesse um arrastão e levasse seu celular, que você estava ainda pagando a última prestação, ainda não tinha pago. Aí, depois dele assaltar, você ainda vai pagar uma Coca-Cola para ele, prestigiar o infrator, o cara que causou dano a você. Então, a sociedade precisa compreender que o poder político se destina a servir, a fazer o melhor pela coletividade. Então, eu quero parabenizar o vereador, porque ele é um jovem e o Ceará precisa dessa nova mentalidade, da consciência de que realmente você vai cumprir o seu papel como representante do povo, como ocupante de função pública, não para satisfação do seu interesse. Ele está criando um embrião de combate à coisa mais nociva que nós temos na nossa sociedade, que é o patrimonialismo, o uso do poder em proveito pessoal. É verdade. E dentro disso a gente vê também a iniciativa juntando essa prática, essa questão do combate à prática da corrupção, até o estímulo às pessoas a lerem e a conhecerem, né, vereador? Vale ressaltar que essa lei, ela não vem alterar, né, aqueles logradouros já batizados. Alguém que tenha envolvimento com corrupção e que tenha levado, por exemplo, uma homenagem com o nome de uma praça. Isso não vem modificar, é daqui para frente. Isso estima as pessoas a procurar conhecer a história, né, dessas pessoas, como a gente tem, Bezerra de Menezes, Jovita Feitosa e por aí vai. Exatamente. Embora, de fato, a lei não retroaja nesse sentido, elevar esse debate, levantar essa discussão, faz com que as pessoas reflitam e podem não ser modificadas por base na lei, mas por base de consciência da própria população, que vai se questionar por que eu moro na rua que tem o nome de uma pessoa que foi condenada, ou então que, mesmo que não tenha sido condenada, e aí não envolve tanta lei, mas envolve a consciência que essa lei traz, mas foi uma pessoa maléfica à sociedade, porque o parente desejou assim, essa época mudou. Nós, vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, e todas aquelas pessoas que fazem parte do poder público, não só na política institucional, por assim dizer, mas também na magistratura, ou seja, o Ministério Público, o que for, todos nós temos que entender que o Brasil está mudando, onde cada vez mais o homem público, ele é servidor. Ele é servidor, ele está ali para servir e não para homenagear parentes que não nada contribuíram porque era uma liderança política, porque era uma autoridade, porque era não sei o quê. Não, eles estão ali para contribuir com pessoas que tenham honradez, em poder homenagear pessoas que tenham história, pessoas que inovaram em aspectos importantes. E levar esse debate é importante. Já até uma anedota, com todo o respeito que nós devemos ter àqueles que não estão mais neste mundo, mas é uma anedota de um político, né, que havia falecido e alguém comentou, mas o falecimento, né, redime as pessoas, aí disseram, esse daí vai ter que morrer 100 vezes. Então assim, brincadeira à parte, o fato é que nós temos que manter os bons exemplos vivos, a chama acesa. Nós temos grandes homens da humanidade como Nelson Mandela, pessoas que deixaram uma contribuição honrosa ao mundo de coragem, de valentia, de bravura. E por que nós vamos escolher o fulano porque era amigo de cicrano? Não, vamos mostrar para a população, através dos logradouros públicos, através das ruas, das praças, de tudo, quem são essas pessoas que inspiraram a humanidade, seja no Ceará, seja no Brasil, seja no mundo. Vamos buscar, mostrar, ensinar a essas pessoas que a homenagem deve ser feita a quem contribuiu para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e não a quem foi destrutivo para o coletivo.
homenagem justa, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já o programa Direito está de volta. Hoje a gente fala sobre a questão do combate à corrupção. É que aqui em Fortaleza existe uma lei. Essa lei ela vem proibir, homenagear com nomes de pessoas envolvidas com questões relacionadas à corrupção, nome de praças, ruas, avenidas, logradouros públicos no geral. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje, falando sobre a lei complementar aqui do município de Fortaleza, a 242, sancionada em novembro de 2017, que vem proibir homenagear com nomes de ruas, praças, logradouros públicos no geral, pessoas envolvidas com questões de corrupção. O autor dessa proposta é o vereador Célio Studart, que participa conosco, e também o jurista Djalma Pinto, ele que é especialista no direito eleitoral. Eu gostaria de iniciar agora esse momento para que a gente falasse que, para que sejam nomeados esses logradouros, tudo isso hoje, hoje na atualidade, passa pelo trâmite da legislação. São leis, são projetos que são apresentados. Então, as pessoas precisam conhecer isso, inclusive entender de que maneira isso acontece nas casas legislativas, seja Câmara Municipal, Assembleia, E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho disso, porque é importante as pessoas também saberem disso, vereador? Exatamente. De fato, todas essas nomenclaturas passam pela Casa Legislativa. Houve um momento onde era muito frouxo a forma que isso era feita. A lei não especificava que deveria ser pessoas com uma índole, com uma história que representasse de algum modo, ou deixava muito vago, como ainda é um pouco vago. Ainda é um pouco vago você compreender quem foi importante ou não. Você vê que até certo ponto, em determinados estados, havia muitas escolas com nome de pessoas que fizeram parte do regime ditatorial. Então, isso foi mudando por uma concepção daqueles estados entenderem que escolas não deveriam ter o nome, talvez, de pessoas que fizeram mal à democracia do país. Então, essa concepção parte da Casa Legislativa, mas muito mais do que passar pela cabeça de um vereador, muito mais do que ser mero entendimento de um vereador, tem que ser a representação do que a população sente daquelas pessoas e também ilustrar de forma positiva que são figuras importantes que a população não conhece e precisaria conhecer. Doutor Djalma? Olha, é importante essa deliberação, com critérios para a nomenclatura de ruas. Nós temos um problema sério, por exemplo, em Fortaleza, nós temos uma rua, aí quando chega na metade lá do determinado momento, a rua passa por nome de outra pessoa, daqui a pouco passa por nome de outra pessoa. Isso cria uma dificuldade muito grande para o cidadão. Então, nessa linha de espírito público do vereador, é fundamental que quem for investido na representação popular, seja na condição de legislador, seja na condição de prefeito, ou que venha exercer qualquer cargo da administração, tem que compreender que a finalidade da administração é servir a coletividade. Então, tem que ter eficiência. Você tem, por exemplo, um problema muito sério aqui nesse bairro aqui da cidade de Funcionários, por ali. Você vai andando, de repente, quando chega na rua, é um muro, é uma casa, é um prédio interrompendo a rua. O que é que isso significa? O que é que isso traduz? Falta de espírito público daqueles gestores do passado que não tiveram a visão de longo prazo, de perceber que aquilo ia dificultar a vida daqueles moradores. Então, quando você vai numa cidade, que o nome da rua é complicado, o nome do bairro, tem bairro que tem 2, 3 nomes, dificulta para o cidadão a sua vivência no dia a dia. Isso porque
Porque falta, em última análise, civilização, civilidade. A cidade é onde a pessoa reside e tudo que o poder público puder fazer para favorecer a sua vida, para propiciar a sua felicidade, que é a razão em última análise do existir, seu bem-estar deve realmente ocorrer. Então, por exemplo, esse problema da rua, outro problema, o problema do asfalto. Por que o asfalto, você vai em Paris, chove, cai neve e o asfalto lá não tem que estar, todo mês tem que fazer o asfalto? Criar eficiência na gestão, otimizar o recurso. Pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo, as estradas. Você choveu, quando você vai na estrada é cheio de buraco. Quantas pessoas morreram porque caíram num buraco ou foram desviados do buraco? Lá vem o outro carro, bate de frente, mata as famílias, mata pais e mães e tal, criando luto e sofrimento para aquelas pessoas. Por quê? Porque a estrada não foi de boa qualidade. Por que não foi de boa qualidade? Porque se preocuparam em majorar o preço, superfaturar a obra, etc. Faltou fiscalização. Então, nós temos que viver um outro momento, nós temos que pensar que a nossa vida é muito rápida, é efêmera, que quem vai exercer o poder público, o poder político, tem que ter essa grandeza de espírito, pensar no melhor para todos, para ser merecedor do nome da sua rua. Imagine qual é o filho que não vai ser honrado porque o pai foi uma pessoa que colaborou com a cidadania, colaborou com a sociedade. Às vezes um cidadão que é um professor de um determinado bairro, que durante muitos anos fez, né, um papel social e educativo de grande importância, por que não, né, essa homenagem? Só para concluir aqui, vereador, porque, na verdade, o homem é um animal político. O Aristóteles disse isso. O que é que significa ser um animal político? O homem não pode viver só. O homem que vive só, ou ele é um deus, ou ele é um doente, ou ele é um anormal, em última análise, um bruto. Então, todo mundo precisa um do outro, o médico precisa daquela pessoa que vai limpar a sala de cirurgia e tal. Então, nós temos uma vida comum. E a gente tem que buscar não dificultar a vida do outro, causar dano ao outro. Para isso, nós temos que começar pela educação na base, a partir da infância. Educar para conviver harmoniosamente dentro da cidade. Em última análise, educar para a cidadania. Educar para o cidadão ser merecedor do nome da rua mais importante da sua cidade. É verdade. E pegando esse gancho da educação e o gancho da nossa pauta, né, como eu bem disse no começo, o ano eleitoral. A gente não pode deixar de tratar disso, porque são essas e outras iniciativas que procuram conscientizar, né, a sociedade como um todo, em quem é que ela vai dar, né, o respaldo de administrar a sua vida e a vida de todo mundo. Então, esse trabalho de consciência que a gente não recebeu antes, que agora estamos recebendo tarde, mas nunca é tarde para começar, está chegando e tem que chegar em boa hora. Exatamente. É importante, como ressaltou o colega Dr. Djalma Pinto, a gente compreender que nós estamos aqui para servir a população, servir os interesses e entender esses anseios. Então, a população está observando para o ano eleitoral, espero que não só no ano eleitoral, quem são essas figuras que representam essas questões. Aqui, a Câmara Municipal, por exemplo, nós temos duas funções muito óbvias e claras para nós, talvez não para a população, e cabe a nós apresentar isso para a população, que é fiscalizar os gastos do poder público, da administração pública e criar leis. Então, a partir do momento que nós conseguimos criar mecanismos para entender o que é que a população mais carente está passando, quais são a problemática que elas precisam verem resolvidas, e nós fazemos leis que podem, até puxando o gancho, pela honra de estar aqui ao lado do Dr. Djalma Pinto, que uma vez comentou, olha, várias gerações acreditaram que através da lei se podia mudar tudo. E não é assim. Não é a lei, não é porque está no papel que muda, são consciências. Então, são exemplos que vão dar essa consciência para a população, para elas entenderem que muitas vezes pouco pode fazer efetivamente ou resolver o problema o legislador, mas muito pode fazer no que diz a consciência, da conscientização, no que diz ao exemplo que ele deve dar, no que diz a postura que ele deve ter, no que diz a coerência que ele deve manter com os princípios que ele apresentou à população. Então, esse exemplo, essa coerência é o que eu acredito que a população deve buscar nesse ano de 2018 e daqui para adiante. Doutor Djalma, vários são os motivos, né, que eu, como cidadã, preciso me conscientizar
que eu tenho que saber em quem é que eu vou votar. Mas o senhor, como especialista da área, qual seria o conselho básico? Esse é primordial diante de vários outros que também são tão importantes como, mas qual seria o principal conselho que o senhor daria ao cidadão? Primeira coisa, por que o candidato quer ser um representante do povo? Por que você quer ser um deputado, um vereador, um senador? Qual é a motivação? Em primeiro lugar. Segundo, tem que ter espírito público. Você usar, o que é que nós temos notado na nossa república? O espírito público, inclusive, também entender, né? Entendeu? Pensar no bem comum. Você foi distinguido pela população para ser um representante do povo, para atuar em nome dos cidadãos. Então, você não pode pensar no seu interesse pessoal. O nosso problema é que nós, por uma deformação de educação e por falta de sanção, falta de punição para os agentes políticos, que só veio a ocorrer agora, nessa década, infelizmente se construiu uma cultura de que chegar ao poder, exercer uma função, é um instrumento para o cidadão ficar rico, para empregar os parentes, para usar o poder em benefício pessoal. O nome disso é patrimonialismo. Qual é a consequência? Nós somos um país pobre, embora um país dotado de muita riqueza, somos um país pobre, um país desigual, um país injusto e um país violento. Ninguém pode andar na rua atendendo um telefone celular. Isso é o quê? Isso não foi praga que veio do inferno, não. Isso foi consequência de governantes irresponsáveis, egoístas. Napoleão dizia que o homem se caracteriza pelo medo e pelo egoísmo. Então, essas gerações passadas, essas gerações são marcadas por políticos egoístas, que só pensam no seu interesse. Então, quando o vereador se reporta ao combate à corrupção pela via dessa lei, ele está dizendo, sejam altruístas, em última análise, eleitores, escolham pessoas comprometidas com o interesse da coletividade. Não, o cidadão entrou no poder, era pobre, de repente ficou rico. Ele é um egoísta, ele só pensa no interesse dele. Ele está vítima da cultura patrimonialista, que foi sedimentada por ausência de informação na infância, na escola, no segundo grau, na universidade e pela falta de sanção. Por isso que o Cesare Beccaria dizia com muita propriedade, a educação é fundamental para a redução da criminalidade, mas, sobretudo, a sanção. É a punição que desestimula o infrator, é a punição que faz com que aquela pessoa que tem vontade de praticar o crime contenha a sua predisposição para evitar de ser punido, a pessoa ser punida da mesma maneira que o infrator. Então, essa tolerância com a corrupção de longo prazo, usando sempre o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, interpretações que prestigiam infratores contumazes da lei. Você tem senador com 15 denúncias, pessoas denunciadas, condenadas, que estão aí exercendo o poder. Então, essa tolerância da sociedade que precisa ser contida. Nós temos que aplicar os princípios, aplicar a lei de acordo com o interesse coletivo. E, assim, desestimularemos novos infratores que, desviando dinheiro público, obrigam o cidadão a pagar mais tributo e não ter nenhum retorno em termos de qualidade do serviço. Sem ser assistido, né? A gente vai fazer mais um intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo hoje aqui no programa É Direito, falando sobre uma lei que vem combater a corrupção, homenagear pessoas envolvidas com corrupção, né, em nome de logradouros, praças, aqui no município de Fortaleza. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. O programa É Direito de hoje inicia agora o seu terceiro e último bloco e a gente pontua nesse exato momento. Eu uso inclusive as palavras ditas recentemente pelo Dr. Djalma, onde ele expressou a interação entre o representante e o povo, que é exatamente quem é interessado.
Dentro disso, a gente fala agora de uma nova plataforma, né, vereador Célio Studart? É o Solicita Fortaleza. Essa plataforma, ela está trazendo um novo olhar, um novo direcionamento e a permissão de que as pessoas possam ter voz. Fala para a gente desse projeto. Exatamente. Essa plataforma foi uma ideia que nós pensamos com nossa assessoria de poder compreender as mazelas que ocorrem na cidade que estão além da nossa visão. Muitas vezes eu não posso saber o que é que está acontecendo com um cidadão que mora no Canidezinho, que a praça dele está sucateada. Eu não posso saber com um cidadão que mora no Zé Walter, que ele está sofrendo com iluminação pública. Então a plataforma Solicita Fortaleza, ela é uma plataforma de simples uso, muito acessível, onde a pessoa coloca o nome dela, coloca a problemática que ela ou a comunidade dela está vivendo, que diz respeito à questão pública, e nós vendo a razoabilidade e a competência daquele pedido, nós no dia seguinte fazemos o requerimento, seja para o órgão administrativo, seja para a regional ou a secretaria pertinente, e damos a esse cidadão a resposta que ele precisa ter, de que um vereador, que muitas vezes nem é um vereador que convive ali no dia a dia no bairro dele, mas é um vereador que é da cidade. É isso que nós precisamos também deixar claro na vereança, que nós somos vereadores de toda a cidade. Então, não importa somente o problema a mim de um bairro específico, ou mas de onde eu moro, né? De onde eu moro, mas de toda a comunidade. Então, essa conexão com esse cidadão, compreender os problemas dele, me faz melhorar, faz com que eu melhore o meu papel de fiscal da gestão, faz com que eu melhore o meu papel de representante da população e faz com que eu conheça mais também a cidade, que eu jamais poderia saber que uma rua pequena, estreita, passa por um problema grave se ele não estivesse lá colocando. Então, por mês, nós estamos tendo 300 requerimentos, então são 300 cidadãos acreditando em uma ferramenta nova e isso tende a crescer com toda certeza. Doutor Djalma, qual a sua visão? Olha, o que o vereador Célio está praticando ele está dando voz ao cidadão para que o cidadão exercite a essência da soberania popular. Por quê? Porque a própria Constituição, e foi depois da Revolução Francesa de 1789, que se implantou a soberania popular. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente no termo da Constituição, plebiscito, referendo e iniciativa popular. No caso, como ele é um representante do povo, ele está para representar o cidadão, ser porta-voz dos interesses, para denunciar as angústias dos seus representados. Então, ele, que é um jovem, colocou o mundo virtual à disposição do cidadão para vivenciar a essência da soberania popular. Então, o cidadão que não pode sair da sua casa para ir lá na secretaria tal ou no órgão competente, o cidadão vai lá no e-mail, faz a comunicação e ele, sabedor, consciente do seu papel, que não está ali para fazer oba-oba, para pegar cargo, para ficar trocando favor de figurinha e tal, encaminha para a autoridade competente pedindo a solução para aquele problema. Se o problema vai ser resolvido ou não, aí já não é mais uma competência dele. Porque ele tem que exigir, que a função do vereador é exatamente fiscalizar e cobrar eficiência da administração e produzir as leis. Então ele faz esse encaminhamento, na hora que ele está fazendo esse encaminhamento, ele está dando voz ao cidadão, ele está sendo o porta-voz, que é a finalidade do mandato. A finalidade do mandato não é para o cara ficar tirando fotografia, tirando cargo, nomeando fulano, nomeando ciclano, querendo compartilhar licitações, etc. Isso é distorção no exercício do mandato e exercício do poder. A finalidade do mandato é servir a coletividade. E servir a coletividade, um mecanismo é essa plataforma. Eu acho até que a longo prazo todos os políticos deveriam seguir esse modelo. Verdade. Inclusive para que interagisse com o cidadão, para que quando ele fosse fazer uma coisa que ia chocar, envergonhar o seu eleitor, de antemão o eleitor dizer, pelo amor de Deus, não se posicione assim, eu votei em você, não foi para fazer isso, eu votei em você para você engrandecer a minha condição de eleitor, para eu me sentir orgulhoso de ser representado por você, não para você me matar de vergonha. E daí também surgem as novas propostas
propostas, né, de acordo com a necessidade da cidade, da sociedade como um todo, surgem as propostas de novas leis, de novos projetos, né, vereador? Exato, é importante o que o doutor Djalma disse, porque se nós não buscarmos esses meios, nós não só estaremos perpetuando os exemplos negativos que nos foram legados, como estaremos afastando mais ainda o cidadão da política. Há um deputado do Rio Grande do Norte que ele fez uma plataforma interessante, não nesse sentido, mas em outro, que ele perguntou como eu devo votar. Então ele deixou à disposição da população como ele deveria votar sobre determinado tema. Então a população escolhendo, baixando o aplicativo dele, vota, e eu achei aquilo fantástico. Obviamente que para ele demandou talvez um custo maior, fazer um aplicativo, algo nesse sentido, precisa realmente de uma segurança, né? É um pouco mais complexo que a nossa plataforma, que é um pedido que é feito online, a gente faz o requerimento, mas já é um exemplo, já é algo que a gente olha e pensa, poxa, que ideia boa, você dizer para o cidadão que o seu voto naquela determinada questão polêmica deve partir dele, né? No mesmo escopo dessa lei, eu fiz um projeto de lei aqui na casa, onde eu colocava que obras de grande valor, de grande custo, deveriam ser submetidas à população, ao plebiscito, que a população escolhesse se obras de grande valor deveriam ser realizadas ou não, porque assim a população pode dizer, não, isso para nós não é importante e... Não vejo necessidade. Vejo necessidade em reformar a escola X, vejo necessidade em recapeamentos, vejo necessidade em iluminação, essa obra Y aí, eu entendo que algumas pessoas têm interesse, mas para nós, enquanto população, majoritariamente não é, e é o direito da população, mesmo que não seja a melhor decisão, acertar ou errar por conta própria. Isso é a democracia. A democracia é o direito de nós podermos, por conta própria, errar e acertar sem que outras pessoas façam esse erro ou acerto por conveniência pessoal. Verdade. Inclusive isso aí, em última análise, é fundamental para a formulação de políticas públicas direcionadas, não para satisfazer o interesse do governante, mas para satisfazer o destinatário do serviço público. A sua necessidade. Sua necessidade. Então, por exemplo, você tem o povo quer que seja construído um colégio para 5.000 alunos. Aí o deputado conseguiu a verba, mas ele só foi votado no município que só tem 300 alunos. Aí ele, no lugar de fazer para os 5.000, vai fazer onde ele teve os 300 votos. Ou seja, fez uma política pública distorcida, causando danos àqueles garotos lá, que vão ficar privados de escola, e aplicando erradamente o dinheiro público. Nós temos que ter, o vereador Célio garoto novo, essa nova geração tem que ter essa consciência. Dinheiro público é coisa sagrada. Não, na China, por que a China hoje é o país que cresce mais no mundo, que está dominando o mundo todo, com a sua economia, com prosperidade, tudo estatizado? As empresas estatais chinesas funcionam. Por quê? Porque quando o cidadão é flagrado assaltando dinheiro público, sabe qual é a consequência? Não tem que aguardar trânsito em julgado da decisão penal condenatória para ser morto, pena de morte. Aí ninguém quer assaltar o dinheiro público. Por isso que não tem... Como é que você vai competir com o chinês? O chinês está dominando o mundo todo. Inclusive vindo para cá, para dominar cá, aqui, comprando tudo, comprando empresa de energia de Lisboa, de Portugal, comprando na França, em todo canto do mundo o chinês está dominando. Porque está aplicando corretamente o dinheiro numa economia estatizada, um capitalismo de Estado. Então, o que é que nós temos? Nós temos que romper essa cultura do tirar proveito do dinheiro público. O cidadão que desvia dinheiro público, ele é mais nocivo do que qualquer batedor de carteira, qualquer assaltante de banco, porque o assaltante causa dano àquela vítima que teve seu patrimônio subtraído. Aquele cidadão que desvia o dinheiro público, ele tira causa da saúde, um mal. Da educação, né? Você vê o cidadão que não tem condição de ir para um hospital, ficar ali naquele corredor, porque cadê o dinheiro? Um país rico, todo mundo pagando tributo demais. O dinheiro é aplicado em função das prioridades, das conveniências. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que dar efetividade ao princípio da impessoalidade, da meritocracia. E fazer como vereador, colocar o cidadão como protagonista do seu mandato. E até para finalizar, doutor Djalma, as suas palavras, como bem disse o vereador, como mestre dentro dessa área jurista,
todas iniciativas como essas que venham a somar, aproximar, dar direito também à voz da população, começa a dar aquela credibilidade a esse universo político que hoje, infelizmente, no nosso país, né, está apagado. Em última análise, a ação do vereador Célio Studart e de outros jovens que têm espírito público, essas ações retirarão a política das páginas policiais. Verdade. Fechamos com chave de ouro. Infelizmente, o programa É Direito está chegando, né, ao final. Eu gostaria, desde já, de agradecer, parabenizar pela iniciativa, vereador. A gente, com todas, né, com o nosso bate-papo aqui, o que a gente discorreu, a gente viu o quanto iniciativas como essas são importantes, como bem ditas e ressaltadas pelo doutor Djalma. Doutor Djalma, participar e contar com o senhor no programa É Direito, para mim, é uma honra. Eu espero que em vários outros momentos o senhor possa também vir, nos dar a oportunidade de aprender, né? De aprender. Então, eu gostaria que agora esse espaço final que é de vocês sejam utilizados. E muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês. Quero agradecer essa oportunidade. Eu acompanho o trajeto do vereador Célio, quando ele sempre combativo, estudante ainda, com sua equipe, já tinha essa vontade de colaborar com a sociedade, e ele é um exemplo de que você que é jovem, que também sonha em colaborar e trazer a sua contribuição para a cidadania, você pode também ser um dia investido na representação popular, ser um governador do estado do Ceará, ser um senador, ser um deputado, ser um vereador, e traga realmente essa grande contribuição, sirva de paradigma, que o Brasil precisa de referência, precisa de homens ilustres que possam motivar os jovens a seguir os seus exemplos. Muito obrigada. Vereador Célio Studart. Na esteira do doutor Djalma, que é alguém que eu sempre li os livros e cresci muito, né, lendo e conversando, né? Tive a oportunidade de poder estar em debates através do nosso instituto. Me recordo, né, sempre do livro do célebre Nelson Mandela, que fez em sua autobiografia, Longo Caminho para a Liberdade. Eu acho que o que o brasileiro tem que entender é que nós passamos também, enquanto ele passava individualmente, nós passamos coletivamente um longo caminho pela liberdade, e essa liberdade se traduz aqui no Brasil nessa soberania popular que o doutor Djalma colocou, do brasileiro entender que ele pertence a uma nação, que é ele que deve tomar as rédeas dessa nação, que ele, obviamente, pelas impossibilidades democráticas, ele tem que ter o seu representante, mas o seu representante é um servidor do qual ele tem que estar cobrando, do qual ele tem que estar exigindo, e assim nós vamos trilhando um longo caminho para uma democracia mais sólida. Muito obrigada mais uma vez, e é isso. O programa É Direito de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Fortaleza. O programa É Direito vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, o nosso programa inédito, né, com suas reprises, aos domingos, quartas e quintas-feiras. Obrigada por sua companhia e eu espero você na próxima semana novamente aqui. Fique atento, porque se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.